É muito comum por aí as pessoas não conseguirem saber o seu chamado. E muitas delas acabam ficando frustradas por não saberem como encontrar o propósito de Deus para a vida delas. Mas no vídeo de hoje eu vou ajudar você a encontrar o seu chamado. Vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a solucionar essa dúvida. Fica até o final, porque a última dica é a mais importante. Olha, eu já passei por isso que você está passando agora. Passei 12 anos da minha vida tentando entender qual era a minha missão aqui na Terra. E sempre me frustrava, pois eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas era como se eu não conseguisse encontrar o que Deus tinha destinado para mim. Sempre que me perguntava qual era o meu chamado, eu respondia que eu ainda não sabia e que estava em busca de encontrar ele. Até que eu achei algumas dicas que me ajudaram a entender que o meu chamado era espalhar a palavra de Deus através do audiovisual e das redes sociais, que é o que eu estou fazendo hoje. Descobrir minha vocação mudou minha vida e o rumo dela, e vai mudar a sua também, pois vai te ajudar a saber o caminho que sua vida vai levar, como por exemplo, talvez você trabalhar na área da sua vocação, assim como eu faço. Mas antes de saber o nosso chamado, temos que saber o que são os dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades especiais e sobrenaturais que o Espírito Santo dá para cada cristão. Eles não devem ser confundidos com talentos naturais, como a facilidade para desenhar ou para cantar. Enquanto o talento nasce com a pessoa, o dom espiritual é recebido quando ela aceita Jesus. O objetivo principal dos dons não é destacar quem os tem, mas sim servir ao próximo, ajudar as pessoas e edificar a igreja. E alguns exemplos de dons são os dons de revelação ou de saber, que envolvem entender as coisas de forma sobrenatural, inclui a sabedoria, conhecimento, discernimento. Os dons de poder, que envolvem manifestações visíveis que quebram as leis da natureza, inclui fé extraordinária, curas de doenças e milagres. Os dons de inspiração, que envolvem o falar, comunicação inspirada por Deus e que inclui as profecias, línguas e interpretação de línguas. Dons de serviço e liderança, que são mais de prática, voltados para o dia a dia e organização, que inclui o serviço, o ensino, a exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Você deve estar se perguntando por que nós devemos saber dos dons espirituais para encontrarmos nosso chamado. Os dons espirituais revelam o chamado porque funcionam como a designação oficial de Deus. Ao entregar uma ferramenta sobrenatural específica nas suas mãos, ele deixa claro exatamente qual é o trabalho que ele espera que você realize na obra dele. Se Deus te capacitou com um dom específico, a sua missão está diretamente ligada ao uso dessa capacitação. Agora que eu já expliquei, deixa seu like, se inscreve e vamos finalmente para as dicas. Dica número 3. Comece a agir e trabalhar na obra. O chamado de Deus raramente é revelado para quem está parado esperando o sinal mágico cair do céu. Na Bíblia, vemos que Deus sempre chamou pessoas que estavam em movimento ou trabalhando, como os discípulos que pescavam ou Davi que cuidava das ovelhas. Quando você decidir agir, se voluntariar na sua comunidade e trabalhar de coração na obra, o seu caminho começa a se desenhar de forma natural. E o versículo básico que eu usei para isso foi Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Segunda dica: identifique os dons espirituais que Deus entregou nas suas mãos. Conforme você se coloca em ação e trabalha, que nem diz a dica 3, você começa a perceber quais são as ferramentas específicas que Deus colocou nas suas mãos. É importante lembrar que os dons espirituais não significam simplesmente fazer algo com facilidade natural, mas sim aquilo que Deus entrega nas nossas mãos com um propósito específico para edificar a igreja. Identificar e entender esses dons espirituais é o que vai clarear o seu papel e o seu chamado prático. E o versículo base que eu usei para isso foi 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 5, que diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a dica número 1, que é a dica mais importante, que é: busque a intimidade com Deus acima de tudo. Depois de se movimentar e servir, dica 3, e reconhecer as ferramentas que você possui, dica 2, você chega ao topo da pirâmide e ao ponto mais crucial de todos. O chamado não é sobre o que você faz, mas sobre quem você segue. Entender os dons espirituais ajuda a compreender o nosso chamado prático, mas a verdadeira revelação e sustentação desse propósito só acontecem quando você busca o dono do chamado todos os dias, priorizando a presença dele antes de qualquer ministério. O versículo base que eu usei para essa dica foi
Mateus 6, versículo 33, que diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E é isso, espero que tenha te ajudado e que você consiga encontrar o seu propósito e segui-lo. Qualquer dúvida, é só escrever aí nos comentários. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Afinal, eu sou apenas um discípulo.